Atos capítulo 27, no versículo de número 25. Portanto, varões, e eu tenho autorização do Espírito Santo de Deus para dizer, portanto, Filadélfia. Portanto, homens e mulheres que estão aqui essa noite, que estão pela internet, aqueles que nos ouvem, portanto, tem de bom ânimo. Porque eu creio em Deus, que há de acontecer, assim como a mim me foi dito. Você vai revelar essa palavra para o teu irmão, dizendo para ele, tem de bom ânimo. Porque vai acontecer exatamente como Deus disse que vai acontecer. Portanto, ó varões, ó igreja bendita, tem de bom ânimo neste exato momento. E por que ele diz de ânimo aqui? Porque o texto vai ser revelado para você, querido. Porque se há algo que eles precisavam nesse momento, era de ânimo. Eu penso que a palavra dessa noite, ela vem numa ocasião muito oportuna. Tem de bom ânimo, fique animado. Independentemente do que esteja acontecendo na tua vida, na tua casa, no teu trabalho, na tua empresa, independentemente do que os anúncios dizem que 2016 será um ano pior do que foram os outros, e o teu Deus fala contigo, o céu está aberto para falar com você. Tem de bom ânimo, porque vai acontecer exatamente como eu disse para você que vai acontecer. Pai bendito, bondoso e maravilhoso, se há algo que eu creio é em Ti, se há algo que nós podemos nos apegar é em Ti, se há algo que não tem sombra de variação alguma é o Senhor, se há algo que eu preciso estar firmado é na verdade. E o Senhor é a própria verdade. Coloca essa palavra no coração dos teus filhos, mas talvez de uma maneira como nunca eles colocaram. Uma palavra que vai se assentar no trono do coração deles. E estas palavras que o Senhor irá dizer essa noite, como o Senhor já tem dito. Essa coisa que vai acontecer, porque o Senhor disse que vai acontecer. Não foi o homem, não foi o pastor Ricardo, não foi a religião, não foi a Filadélfia, foi o próprio Deus que abriu o céu para dizer o que eu disse que vai acontecer, vai acontecer. Que nós estejamos firmados na Tua verdade. Liberta as mentes e os corações do mentiroso, porque se nós dermos ouvido ao mentiroso, ele toma o controle da nossa vida. E se há alguém que eu entrego a minha vida é o Senhor. Fica conosco e nos fale. Deus maravilhoso, vai se assentando e adorando. Na medida do possível, não saia do teu lugar. Estas palavras são do Rei. Essas palavras são do Rei. E Ele está aqui essa noite. Eu dizia na escada da fé, na terça-feira, que o pior inimigo do homem
é a morte. Mas quando nós falamos da morte, eu não estou falando dessa morte física. Porque a morte física, natural, do homem natural, se nós não formos arrebatados, porque se houver o arrebatamento, eu estarei. Quantos mais aqui estarão? Mas se não houver o plano de Deus que eu passe pelo arrebatamento, porque tudo está nas mãos dele. Eu não sei quantos dias estão reservados para mim aqui nessa terra. Mas se eu passar pela morte, a morte será uma passagem, essa morte natural. Mas eu não morrerei espiritualmente, porque a vida eterna me aguarda. Como eu posso dizer que eu estou indo para a morte se eu estou indo para a vida? É um erro dizer que nós estamos caminhando para a morte, embora eu compreenda quando você diz a respeito de uma morte natural. Porque nós caminhamos de fato a passos largos para a vida. A vida que não haverá mais crise. A vida que não haverá mais dor. A vida que não haverá mais choro. Você caminha para ela. Eu vou dizer novamente, você caminha para ela. Diga para o teu irmão, você caminha para ela. Existe uma morte, querido, que é uma morte espiritual. Que a Bíblia diz que é causada, é o efeito do pecado, porque o pecado gera morte, não morte física, uma morte espiritual. E o resultado dessa morte causa em nós uma separação da presença de Deus. O pecado gera morte, e a morte é separação. Separação da vida de Deus. A morte espiritual é isto: a separação do homem da vida de Deus. E sem mim, nada podeis fazer. Separados de Deus, querido, eu dizia para o moço essa semana, não é apenas um sentimento de quando você erra e aquela coisa dói. Ai, pastor, eu sinto vergonha, eu sinto amargura. Tudo isso é feito, querido, da mente, da central emocional. Mas é muito mais do que isso. Nós nos separamos da vida de Deus. E não há como, querido, eu trabalhar separadamente essa vida única que eu tenho diante de Deus, se eu estiver falhando em uma determinada área, se eu estiver falhando na minha área profissional, eu estiver lesando, eu estiver roubando, eu estiver traficando, eu estiver fazendo sei lá o que, distante de Deus, o pecado me separa. E essa separação não é somente na vida profissional. Separados de Deus, não há vida. Se eu estiver com a minha vida, pastor, ela toda enrolada, na vida conjugal, se eu estiver traindo, se eu estiver lesando, se eu estiver escondendo, o efeito disso atinge o quê? Atinge toda a tua vida. Não é uma dor de trair o marido, a esposa, aquele que você confia, ou melhor, aquele que confia em você. Mas o efeito do pecado traz a separação de Deus. E não há como você dizer, mas eu sou tão religioso, eu sou tão de Deus. A morte separa. Sem mim nada podeis fazer. Nós perdemos a vida abundante que Ele tem para nós. Que é disso que nós estamos falando, de uma vida plena. Nós estamos há semanas aqui falando a respeito de plenitude. Nós temos dificuldade, querido, às vezes de entender
que uma vida distante da presença é uma vida separada do propósito. E quando nós estamos separados do propósito, ai querido, você vai lutar, você vai guerrear, você vai fazer muito mais do que fazia e ter menos do que tinha. Isso não é palavra de profecia para você não, querido. Não vim aqui para amaldiçoar, até porque meu ministério não é de amaldiçoar, é de abençoar. Não creio em pastores de verdade que amaldiçoam. A Bíblia não diz isso. Estou aqui para alertar você que o caminho separado em qualquer área da nossa vida gera, querido, uma ferida que vai matar o corpo. A enfermidade do fígado se alastra, a enfermidade do rim para todos os outros órgãos. Para você entender uma linguagem normal. Mas a Bíblia diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passam e eis que tudo se faz novo. Graças a Ele eu pude voltar. O que você está falando? Todo homem a partir de Adão pecou, nasceu em pecado, nasceu separado da presença. Mas graças à cruz, eu disse sim para Ele, Ele me lavou, me purificou, e a velha criatura foi desfeita e eu voltei para o propósito de Deus. Porque eu não sei se você sabe, querido, o propósito de Deus para a tua vida desde o início foi uma vida abundante. Tudo se fez novo. Ele disse o quê? Tudo. Eu tenho que te falar, querido, uma nova criatura em Jesus, ainda que ela enfrente a adversidade, ela tem que crer que todas as áreas em Deus podem ser novas. Não aceite nada da velha criatura. Ai, diga para você mesmo, querido, eu não vou aceitar nada da velha criatura em mim. Eu não vou aceitar nada, a mentira, a traição, todos os recursos do velho homem, eu não vou aceitar nada. Eu não quero nada da velha criatura, porque tudo se fez novo. E aquilo que Deus edificou, Ele tem compromisso. Porque se o Senhor não edificar a casa, vai ser tudo em vão. Diga: se o Senhor, faz com gesto, não edificar a casa, tudo é em vão. O trabalho, o edificar, o construir. Querido, use qualquer termo que você quiser na sua vida. Se ele não for o edificador, ele não tem compromisso. Se ele não tiver nesse negócio desde o começo, estou traduzindo para você a palavra. Se ele não tiver nesse negócio desde o início, ele não tem compromisso. Mas essa coisa que eu fiz, então você resolve, viu, querido, porque se ele não está nisso, entrega logo. Aquela outra coisa ali, ele está, não pôs uma pedra. Então, mas aquilo que foi edificado, ainda com luta, pastor, parece que é uma paredinha, faz anos que está aqui, mas ele tem compromisso. Foi ele que, desde o início, pôs a primeira pedrinha, porque não está no tempo, viu, querido? Porque nós somos muito apressados, né? Nós queremos ver a casa pronta, pintada. Mas o que ele disse que vai acontecer, vai acontecer. Vai ser rápido. Cada um tem a sua história. Cada um vive a sua vida. Nessa coisa de ser indivíduo, querido, não dá para dizer que tudo que eu vou viver é o que o Wilson vai viver. Não dá para dizer, querido, que a tua vida vai ser idêntica à minha, mesma experiência. De verdade não vai ser. Mas é importante que você esteja firmado na verdade. Querido, agarra essa verdade. O que é verdade? Essa palavra que ele acabou de dizer. Essa coisa é forte. O
que eu disse vai acontecer. Eu tenho uma palavra de Deus, pastor. O que ele falou? Não precisa contar. Mas você sabe aí dentro de você, que quando Deus fala a respeito de algo que ele vai acontecer, querido, embora muitas vezes você não esteja vendo, parece que a parede do outro está crescendo mais do que a minha. E tem mais, hein? Se crescer torta, ele vem, põe no plume e derruba. Ele é terrível. Ai, mas a minha pressa de fazer. Querido, às vezes o apressado come cru, não é assim que se diz por aí? Faz parede torta. O apressado faz parede torta. O plumo está na mão dele. E a obra dele tem que ser plumada. É por isso, querido, que às vezes na nossa vida, ai, pastor, fiz, não é que vou ter que refazer. Mas ele está dando a oportunidade de você fazer de novo. Que coisa maravilhosa. Que coisa linda. E o irmão está tentando dizer, ai pastor, que perca de tempo. Depende da ótica da visão. Alguns olham e dizem, estou tendo que trabalhar tudo de novo, estou tendo que fazer. Querido, você está debaixo de uma sua sepultura? Você já está dentro de um caixão lacrado? Ai pastor, que coisa é essa? Então, o que eu quero dizer para você é que ainda há tempo. Mas faz a coisa certa. Fica firmado na verdade. Porque senão o mentiroso vai contar uma mentira. E vamos ser sinceros, se você não estiver firmado, a mentira te convence. Querido, eu tenho visto coisas inadmissíveis, inacreditáveis, nessa caminhada com Cristo. Mas e aí? Eu também tenho visto coisas maravilhosas. Eu tenho visto palavras se cumprir. E não é só na minha vida não, viu, querido? Você é prova disso, de uma palavra dada por Deus, que a cada dia tem surpreendido o meu pensar e o meu coração. Mas nós precisamos estar firmados na verdade. Porque na caminhada, querido, o vento contrário pode bater. Pode acontecer até uma mudança de rota. Do que você está falando? Estou no texto. Estou nessa palavra que Paulo disse. Tem de bom ânimo. Para 275 vidas. Porque nesse barco tinha 276 vidas. Como ele. Para 275, Paulo, nesse momento difícil, querido. Ele diz essa palavra, tem de bom ânimo, cheio do Espírito de Deus, querido. Porque Deus nos coloca, vamos dizer a verdade, em cada família, né, querido? Em cada lugar, em cada trabalho, em cada situação. Então, querido, para você que é cheio do Espírito Santo, se levantar e dizer para todos ouvirem, tem de bom ânimo, porque o que Deus falou vai acontecer. São muitos que têm a coragem e o despertar do Espírito Santo para dizer isso quando a coisa está turbulenta. Querido, de 276, um teve essa coragem. Lá na tua casa que não deve ter 276 morando? Ou tem? Tem um punhadinho lá, tem 3, 4. Então. Se a porcentagem for a mesma, mas tem você. O que você falou? Tem você. Lá na tua casa tem você. Diga para o teu irmão, lá na tua casa tem você. Que está edificado na verdade. Alguns contratempos, pastor. Querido. Às vezes eu dou
ouvidos ao mentiroso, e diante da situação tão turbulenta, tão difícil, parece que ele vai assumir o controle. É assim que a morte, ela tenta assumir o controle da tua vida. A morte quer vencer a vida. E eu não estou falando, querido, da morte que vem e te leva. Estou falando da morte em muitas áreas. A morte é separação. Se ela conseguir separar você da sua família, isso é morte. Morreu a relação conjugal, morreu o casamento, morreu a paternidade. Porque ser pai não é mandar cesta básica. E nem cumprir o que a lei manda. Ser pai é estar presente. É ver seus filhos crescerem. E crescerem no caminho do Senhor. Mas quando a morte vem, ela tenta separar. Separar você deles. A morte ronda o trabalho. Tenta separar a sociedade. Tenta separar você do propósito. A morte ronda as igrejas. E se deixarem, ela tira você do propósito. Porque morte é separação. Não pense em morte somente como a morte física. Porque seria, querido, muito simplista da nossa parte pensar em morte como sendo morte física. Porque a morte de fato é espiritual. E há momentos que a morte, ela diz, eu estou no controle. E eu vou acabar com você. Se você ler o texto de Atos 27, você vai ver que Deus tinha um propósito para o Paulo. O Paulo está num navio de soldados romanos, havia um centurião. Isso quer dizer que sobre o comando dele havia pelo menos 100 soldados. Soldados levando escravos para Roma. E Paulo está ali. Mas Paulo está sendo tratado de uma forma diferente pelo comandante, pelo centurião. A Bíblia diz, querido, que em um determinado momento, o vento começa a ficar forte. Você vai ler o texto depois em casa, porque o texto é longo, e você vai ver que começa com um vento contrário. Quem é que chamou esse vento? Ai, querido, eu não preciso chamar esse vento, não é que de vez em quando esse vento contrário surge na nossa vida? Mas estava tudo uma brisa, estava tudo maravilhoso. A coisa começou a soprar. Não é assim? Ai, mas esse casamento estava tão bom. Esse ministério, essa igreja, mas eu amava tanto. Estou tão frio. Minhas amizades, minha família. O fato é, querido, que o vento, ele de vez em quando ele é contrário. E ele começa a ficar forte. Se você ler o texto, depois de vento contrário, o texto diz assim: o vento fica tão forte que impede de ir rápido. Olha que coisa. O vento fica tão forte que impede o navio de ir rápido. E agora ele vai meio que margeando. Porque não vence o vento. É uma tormenta. E é uma coisa que parece que não vai terminar. Paulo vira-se para esses homens e diz: varões, verso 10, eu vejo que a navegação há de ser muito incômoda. Olha a palavra do Paulo. Em Atos 27, no verso 10. Varões, eu vejo que a navegação há de ser incômoda. E mais do que isso, vai ter dano. Não só para o navio, nós vamos ter que lançar a mão da carga, mas também para a nossa vida. Ai, pastor, na tormenta eu quero ouvir uma palavra de alívio. Ai, querido, se apega na palavra da verdade. Porque se a palavra de verdade, ainda que seja dura, se apega nela, porque no propósito de Deus você vai chegar. Eu vou dizer de novo, querido, ainda que a palavra não seja uma palavra, ai, pastor, não vai abrir a porta hoje? Oh, querido, ele não disse nada a respeito da porta. Mas e aí? Aí querido, eu sei de uma coisa, vai acontecer o que ele disse que vai acontecer. Você está me entendendo?
estou dizendo para você, querido, que pode haver uma mudança de rota. Pode haver, querido, um tempo de recomeço na nossa vida. Pode haver, querido, um algo inesperado, um vento que aumenta e aumenta, mas ainda assim se apega na verdade. Se apega no que Ele disse a você. Ai, pastor, eu estou vivendo um momento tão difícil. Mas e aí, o que você vai fazer? Vai dar ouvido para a morte? Que às vezes, querido, as pessoas dizem, está tudo acabado. Eu estou perdendo nessa área, eu vou entregar os pontos, pastor. Eu não consigo vencer nessa outra aqui, eu estou abandonando o barco. Mas e aí, e o propósito? Paulo, você vai estar lá diante do imperador de Roma. Você vai estar diante de um propósito que eu tenho para a sua vida. Você vai chegar em Roma. Mas Roma é para cá, pastor Ricardo. Como é que esse barco vai para esse lado? Porque os ventos, a mudança de rota, não vão impedir você de chegar no propósito. Querida, em nome de Jesus, pense nisso, traga para dentro da tua vida. Essa mudança de rota não vai impedir você de chegar no propósito que Deus tem, em nome de Jesus. Ainda que tenha sido um descuido da tua parte, ainda que você tenha feito uma escolha errada, eu estou te dizendo, Deus não desistiu do plano que Ele tem para a tua vida. Pastor, eu quero assumir. A mudança desse barco sou eu. Você está no texto de Jonas ou você está no texto de Paulo? Porque quando nós estamos no barco, na maioria das vezes nós queremos ser Jonas. Mas nessa noite, eu sou Paulo. Eu vou dizer de novo. Quando nós pensamos em barco, em naufrágio, em perda, nós pensamos no Jonas, desobediente. Mas eu estou falando de Paulo, obediente. Eu estou falando de outra embarcação. Diga para o teu irmão, é outra embarcação. Eu estou na vontade. Eu estou no centro da vontade dEle. Eu estou obediente, eu estou forte, eu estou firme. Mas ainda assim, querido, não te impede de viver turbulências. Você me entende? Lá quando eu penso no Jonas, desobediência que gera perda, que gera dano. E obediência? Querido, tudo está na mão dele. O caminho da obediência te leva para o plano perfeito de Deus. Ainda que você tenha aflições. Eu não sei que barco que você está. Mas eu estou falando para você que hoje, eu falo como Paulo. Aí pastor está se comparando com Paulo. Não é nada disso, criatura. Estou falando, querido, que nesse barco estava tudo certo com relação ao Paulo. E o vento contrário vem. E fica mais forte, mais forte. A ponto de ele dizer, está perigoso para navegar. Tem hora na tua vida que fica perigoso, querida? A coisa é um cerco, não é? Ai, pastor, estou sentindo assim, um aperto, uma perda. Está difícil. Não vai haver dano, ou melhor, vai haver dano para o navio, para a carga, também para a nossa vida. Mas ele não está falando que você vai perder a vida. Mas dentro daqueles 276, o centurião se levanta, e aqui a figura do centurião é do mundo, é do inimigo, e ele diz, não vai acontecer nada disso, fica, eu que estou no controle, eu sou comandando esse barco, Paulo não entende nada de navegação, e vai dar tudo certo. Continua fazendo o que você está fazendo, que vai ter problema não. Se apega na verdade. Ai, querido, diga de novo para o teu irmão, se apega, se firma na verdade. Se firma na verdade.
Querido, ele acabou de dizer, olha que coisa, amado, lê o texto depois. O comandante, no verso 11, ele diz assim: mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que dizia Paulo. Verso 13, e soprando o vento sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam. Presta atenção. O Paulo está dizendo, a coisa vai ficar forte. Esse vento está para abalar esse navio, vai ter perda, vai ter que lançar carga no mar, vai ter dano para as vidas. Daqui a pouco ele vai falar que morte não vai ter. Aliás, querido, a morte não vai te tragar. Diga para o teu irmão, a morte não vai te alcançar, em nome de Jesus. Esse casamento vai resistir, esse trabalho vai resistir, essa vida financeira, essa saúde, querido, em nome de Jesus, com Ele, você vai chegar até o final. Mas o comandante, olha isso, querido. O comandante diz assim, mas não crê nesse Paulo não. O centurião disse, acredita no comandante do navio, não vai acontecer nada. Ele acabou de dizer, vem um vento sul e tem calmaria. Querido, o texto não diz, mas que deve ter muita gente dizendo, mas esse Paulo não sabe nada mesmo. Agora vai ser calmaria. Alguns chegam até a dizer, eu não falei para você, não vai dar em nada. O mentiroso. Às vezes traz uma brisa falsa para dizer, pode continuar fazendo, porque não vai acontecer nada. Até que a brisa passa. E aí o vento, querido, se transformou numa tormenta, mas numa coisa danosa. Verso 15, sendo o navio arrebatado, eles não podiam mais navegar contra o vento. Se antes estava devagarzinho, querido, agora, dando mão de tudo, deixaram ir à tona. O que é esse deixaram ir à tona? Porque o texto está cheio de palavra, querido, de navegação. Perderam o controle do navio. O vento vai aumentando, a tormenta vai aumentando. Num momento parece que a coisa ficou boa. Agora vai dar certo. Mas não é que vem uma tormenta agora e... pastor, agora perdi o controle de vez. Vamos ser sinceros, não parece a nossa vida? Querido, não tem a ver com as experiências que nós vivemos? De uma viagem, de uma coisa inesperada que às vezes acontece, que nós pensamos que a morte vai tragar, que tudo vai terminar, que não adianta mais, porque eu até tentei, pastor, a coisa ficou boa num determinado momento, mas veio um vendaval, que agora saiu do controle, agora já não é mais eu. Mas acima de tudo isso, querido, que eu estou falando, que você está vendo na tua vida, acima de tudo, há uma palavra. Vai acontecer o que eu disse que vai acontecer. A palavra dele está acima. Ele está olhando de cima, viu, querido? Diga para o teu irmão, ele está olhando de cima. Ele está olhando de cima. Porque eu disse para os irmãos na escada da fé, terça-feira, que ele está no céu. E o Filho está no céu. E o Espírito Santo nesse barco. Que não te abandona. E é Ele, querido, que é o intérprete do céu. Para falar no teu ouvido, Paulo. Fala para eles. Que dano na vida não vai haver. A morte não vai tragar. A coisa ficou tão terrível. Verso 20, estou passando de versículo em versículo para você entender. Verso 20, não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol nem estrelas. Querido, se não bastasse o navio fora de controle, está uma escuridão só.
caindo sobre nós, não uma pequena tempestade. Se alguém dizia, não pode ficar pior. Ó, querido, eu vou dizer para você, viu? Às vezes fica pior. Diga para o teu irmão, às vezes chega a ficar pior, viu? Ai, pastor, não vim nesse culto de quinta-feira de plenitude para ouvir isso. Fala para o teu irmão, pode ficar ainda pior. Diga. Diga para ele, mas a viagem não terminou. Diga para ele, mas a viagem não terminou. Senão vai que ele fala, né? Vai ficar pior, ele sai correndo daqui. Vai embora não terminou essa viagem. Espera aí, nós estamos juntos. Aleluia, como diz o Marcelinho. Mas a coisa ficou pior. Uma escuridão tremenda. Uma tempestade não pequena, diz o texto. A ponto de fugir deles toda a esperança de se salvar. Ai, querido, isso aqui eu preciso dar uma ênfase. Porque eu tenho conversado com muita gente de Deus, viu? Que está dando ouvido para aquilo que o mentiroso está falando. Aquilo que a morte, separação, está trazendo à existência. E eles estão falando, estou sem esperança. Eu vim justamente para dizer o contrário para você. Ai, pastor, está uma escuridão, a coisa está feia. É uma tempestade, não é pequena não. Ó, nesses anos todos é a maior que nós estamos atravessando. Uma crise. E se você for para a televisão, querido, a desesperança vai aumentar, viu? Porque há quem diga que não tem nem túnel, quanto mais luz. Não construíram o túnel. A verba não deu. Então não vai atrás de luz no fim do túnel. Tem gente que fala que a coisa está feia, está preta. Mas na unha do capeta não estou não. Estou na mão de Deus, viu, querido? E o querido disse que vai acontecer, porque está acima. Vai acontecer. Querido, diga para o teu irmão que ele disse que vai acontecer na tua vida. Vai acontecer, em nome de Jesus. Anima, fortalece. Diz para esse homem, diz para essa mulher, diz para esse marido, diz para essa esposa. E eu digo para essa igreja, o que Deus falou que vai acontecer, vai acontecer. Ele é maravilhoso. Mas a viagem está num momento muito delicado. Roma é para lá, nós estamos dispersos, perdidos. Não tem luz, uma tempestade terrível. 275 homens desanimados. Querido, que coisa terrível é estar numa multidão de desanimados. Que coisa maravilhosa é caminhar com um povo animado, viu, querido? Oh, eu vou dizer de novo que maravilhoso é caminhar com um povo animado, cheio de Deus. Oh, coisa boa! Seja animado lá na tua casa, viu, querido? Não vai chegar lá, o pastor falou para ser animado. Estou numa animação só. Mas eu vou dormir. Ô, animação que dá dó. E aí o Paulo, cheio do Espírito Santo, no verso 22. Mas agora eu admoesto, agora eu já estou chamando a atenção de vocês. Que tenhais bom ânimo. Aqui é admoestação, viu, querida? É aquela coisa de olhar no olho e falar, ô, o que vocês estão fazendo, desanimados? Levanta, semblante. Eles estão com fome também, querido, porque daqui a pouco você vai ver que até comida o Paulo dá para eles, porque eles estavam de jejum, sem comer. E tem pessoas que pensam, querido, que desanimado, jejuando, a coisa acontece. Não, anima e jejua. Você me entendeu? Diga para o teu irmão, anima e jejua. É, querido, porque o crente você tem que falar isso para ele. Às vezes ele faz jejum para dar porta aberta para o desânimo dele.
E ele fica mas tão desanimado. Aí você pergunta, o que você tem, criatura? Ele fala, jejum. É nada, desânimo por um monte de coisa. Aí está falando que está fazendo jejum. Fica animado e jejua, viu, querido? Porque vai ter tempo na tua vida que você vai precisar jejuar. Mas fica animado. Paulo está falando admoestando. Tenham bom ânimo, porque não se perdeu a vida de nenhum de vós. Querido, isso aqui é lindo, viu? Você está passando por tudo isso, mas, olha para a tua casa, teus filhos estão lá? Estão dormindo? Estão em paz? Tua esposa está do lado? Teu marido está ali? A casa está ainda, querido, todo mundo ali, protegido por Deus? A igreja caminha? Querido, então agradece. Pastor, eu queria que ele morresse. Criatura. Tem gente, querido, que pensa que dando lugar para a morte a coisa melhora. Por que você está falando isso? Porque você vai ver que no texto, os soldados disseram assim, para melhorar esse barco, para ver se ele volta a navegar, sair, porque ele meio que parou num banco de areia, diz os historiadores. Aí os soldados disseram assim, vamos matar os escravos. Lê o texto. O centurião que amava o Paulo e para proteger o Paulo, que estava no meio lá dos escravos, disse assim, não, vamos fazer isso não. Não vai dar certo. E por amor de um, todos foram salvos. Por amor de um, não houve perda no navio. Por amor de um, a casa é protegida. Estou falando já, querido, por amor a você, aquela casa é protegida. Por amor a você, teu trabalho ninguém toca. Por amor a você, nos seus filhos, a morte, querida, ela não vai tocar em nome de Jesus. É por amor a você, porque junto dele, próximo dele, o plano de Deus vai romper. E o plano é vida abundante. Não vai ter desvio de rota? Querido, isso eu não prometo não. Não se perderá vida de nenhum de vós. Somente o navio. Porque às vezes, querido, coisa material, se for para você aprender que Deus é Deus, às vezes acontece de perder. Não porque Ele queira, mas porque você é tão duro, mas tão duro, que às vezes perdendo, você amolece. Isso é uma outra palavra. Verso 23. Porque essa mesma noite, olha o que ele diz, o anjo de Deus. Quem foi que falou com o Paulo? O anjo de Deus. Olha o que ele diz, de quem eu sou, de quem eu sirvo. Ô homem cheio de Deus, de quem eu sou e de quem eu sirvo. E é por isso que eu estou aqui animado no meio da tormenta, dizendo para vocês, Ele esteve comigo. O que ele disse? Não temas. Um dos 365 não temas da Bíblia. Importa que sejas apresentado a César. Ó aqui, querido. Paulo, você vai ser apresentado a César. Não falei para você lá no começo da viagem? Não é a tormenta que vai mudar meu plano. Porque o que eu disse que vai acontecer, vai acontecer. Você vai se apresentar a César em Roma. E eis que Deus te deu todos os que estão no navio, eles também vão contigo. Por amor a você, todos vão ser salvos. E aí, querido, o verso 25 é a palavra que nós lemos. Portanto, varões, tem de bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim mesmo me foi. Contudo, vocês vão dar numa ilha. Esse contudo aqui, querido, ele entra no contexto e diz, a frase não é assim, você vai sair daqui e vai em Roma.
Você vai sair daqui com tudo, passa na ilha, volta para a rota e vai para Roma. Com tudo. Vai ter uma tormenta aí. Não precisa responder, meu amado irmão. Mas em que momento dessa viagem você está? Estou começando, pastor, estou tão animado. Fica firme então. Aí você está falando por quê? Para mim vai ter coisa perigosa. Ai, querido, estar aqui é um perigo, viu? Está nesse mundo, querido, a coisa é. Mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Se firma na verdade. Abraça o cinturão da justiça. Seja dele e sirva a ele. O que Deus quer de nós? Renúncia, entrega e servir. Qual o teu maior propósito, pastor Ricardo? Conta para mim nessa vida. Eu já disse para ele. Digo todo dia. Embora eu ame a minha esposa, ame as minhas filhas. Ame essa igreja. Tenho dito para ele, Deus, não me deixe errar e nem cair. Porque enquanto eu viver, eu quero te agradar, te servir. Ai, querido, não há outro propósito. Agradar o homem. Você agrada um, desagrada o outro. Bens, você ganha um dia, perde no outro. Ou tem aquilo que você falou, se eu tiver isso é a minha vida. Aí você tem, querido, aí daqui a pouco está na chuva. Não dá valor nenhum. Mas ele, quanto mais eu tenho, mais eu quero. Estou falando uma verdade do meu coração. Quanto mais eu tenho, mais eu quero. Essa turbulência vai passar, meu irmão. Esse desvio de rota não vai ser suficiente para te tirar do plano dele. Vou dizer de novo e estou profetizando de olhos abertos. Se crê, crê de verdade, amado. Se tem para trazer para a tua vida, para o teu casamento, para a tua empresa, para os teus negócios, para a tua vida ministerial. Esse desvio de rota, entenda como quiser e aquilo que você está vivendo. Esse desvio de rota, essa surpresa, essa turbulência, essa tempestade que aconteceu na tua vida, não vai ser o suficiente para te tirar do plano de Deus. Aleluia! Os homens foram ficando animados. Aí a coisa espiritual mexeu com eles lá dentro. Mas eles não estão totalmente animados. Aí o Paulo olhou e falou, não, isso aí já é fome. Olha que discernimento, querido. Houve um momento que o desânimo era espiritual lá atrás, e agora o desânimo é fome. Eu amo tanto esse Deus, eu entendi tanto o propósito, pastor, que agora eu quero fazer como Jesus, 40 dias sem comer. Eu não dou uma semana, querido, para olhar para você e falar, passa lá no Maná, come uma coxinha lá, porque eu não vou nem orar, é fome. Passa lá no Guardiões quarta-feira. Aliás, tem Guardiões quarta-feira. Passa lá. Teu problema é fome. Verso 34, estou terminando. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde. Que saúde é essa aqui espiritual, pastor? Querido, volta para a terra agora, é saúde física. Porque nenhum cabelo cairá da vossa cabeça de qualquer de vós. Olha que Deus de cuidado, amado.
Ele trata o espírito, Ele trata a alma, Ele trata o corpo. Esse Deus é lindo. Não vai cair um cabelo da tua cabeça, querido. Diga para o teu irmão, mas não vai cair um cabelo da tua cabeça. Em nome de Jesus. Aleluia. Se você estiver falando para um careca, ele vai entender, querido. Em nome de Jesus, a coisa é profética. Viu, pastor Nelson? Vai crescer. Toma posse aí, querido. Havendo dito isto, tomaram o pão, deu graças, ó a oportunidade de falar de Jesus, deu graças a Deus, na presença de todos, partiu o pão e começaram a comer. Tendo já todos bom ânimo, todos estavam animados, puseram-se também a comer. E éramos de todo no navio 276 almas. Refeitos com a comida, aliviaram o barco, lançaram o trigo no mar. Verso 42. Então a ideia dos soldados foi que matassem os presos para que nenhum fugisse, escapando a nado. Mas o centurião, querendo salvar o Paulo, estorvou esse intento, o intento da morte, de destruir, de trazer morte. Mandou que os pusessem a nadar, lançaram primeiro ao mar e se salvassem em terra. Os demais, uns em tábuas, outro em coisas do navio. E assim aconteceu que todos chegaram à terra salvos. Esse é o Deus que servimos. Esse Deus é maravilhoso, amado. Aquilo que Ele disse que Ele vai fazer, ainda que você esteja no meio de uma tormenta, não entregue tua família, não entregue teu casamento, não entregue tua vida, não entregue teu ministério, não entregue os teus sonhos. Querido, não entrega nada na mão do mentiroso, porque aquilo que Deus disse que vai acontecer, vai acontecer.